teu povo, para as tuas ovelhas, para os teus servos, que a tua igreja cresça, Pai, na graça e no conhecimento do Senhor. Pai amado, que teu Espírito Santo tenha liberdade para agir nessa noite, continuar agindo, em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. É uma alegria, né, ter a igreja, ver vocês aqui, a igreja cheia, para a honra e glória do Senhor Jesus. E ver o crescimento, né, que Deus tem feito coisas maravilhosas. Nós estamos ao vivo agora. Glória a Deus que finalmente a gente conseguiu ver o romper de Deus, né? Em todas as áreas aqui o Senhor tem sido fiel. E eu queria hoje falar com você algo muito sério para edificar a sua vida. Eu vou te ensinar hoje verdades que vão mudar a sua perspectiva. Você vai prestar atenção em quem você deve ouvir. O título da mensagem de hoje é Vença as vozes da multidão. Vença as vozes da multidão. O que você pensa logo quando tem muita gente junto? Muito barulho, né? Muitas vozes, muitas pessoas falando, muitas pessoas com ideias diferentes. Eu duvido num grupo de mais de 5 pessoas, se todos pensam a mesma coisa. Não pensam a mesma coisa. Todos, às vezes, têm uma ideia diferente, algo diferente, querem de maneira diferente. E imagine o que nós, pastores, nós líderes, você, líder da sua casa, líder de onde você trabalha, como você precisa aprender com Jesus, como lidar com a multidão. A multidão, tem pessoas que amam a multidão. As pessoas que amam estar em meio de multidões. Tem pessoas que têm que aprender a estar em meio de multidões e aprender a estar sozinho, né? É muito bom estar em uma multidão de gente adorando e louvando o Senhor Jesus. Mas melhor ainda é quando você está lá em cima do monte, a sós com Deus. Você tem que ter esse a sós com Deus na sua vida. Parece que muitas pessoas vêm buscando status, muitas pessoas vêm buscando atenção, e elas chegam a fazer coisas que se ridicularizam para chamar atenção, né? Para chamar atenção para si, para chamar atenção para o que ela faz, para o que ela quer. E hoje nós precisamos entender que a grande moral do cristão é fazer a vontade de Deus, para que ele cresça e eu diminua. Então eu preciso discernir o que é voz de Deus e o que é voz da multidão. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para você hoje é... O tema da mensagem é Vença as vozes da multidão. Vença as vozes da multidão. Tem um monte de vozes falando com você nesse exato momento. Escuta a palavra, vem a voz do sono, a voz do cansaço, a voz do diabo, a voz da preocupação, a voz da ansiedade, a voz do tempo. Tá cedo, tá tarde, como vai ser? Várias vozes vêm sobre você. Opiniões de várias pessoas para tudo vêm sobre a sua vida. E dentre tudo isso você tem que ouvir e discernir o que é voz de Deus. Amém? E você vai precisar hoje saber aprender a lidar com multidão e continuar no centro da vontade de Deus. Isso é para poucos, porque as pessoas se perdem no meio da multidão. As pessoas às vezes se perdem quando elas são abençoadas demais. Elas se perdem no meio das coisas. Uma das coisas que eu quero mostrar a você para começar de vença as vozes da multidão, o primeiro segredo é você querer Jesus mais que tudo. Diga assim, eu preciso querer Jesus mais que tudo. A única maneira de você vencer esse negócio de poder, esse negócio de querer, esse negócio de querer se destacar, de querer aparecer, é você querer Jesus mais que tudo. E quem quer Jesus mais que tudo sempre tenta diminuir para que ele cresça. Para que a glória seja nele, não foi nada, não tem nada a ver comigo, é apesar de mim, é ele que está fazendo, Deus que coloca, Deus que tira. E aí a gente vai entendendo o tempo de Deus. É que ele cresça. Então, olha só, Mateus 6,33 fala assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Uma das coisas que vai fazer com que você se preocupe com o amanhã são as vozes da multidão. A voz de Deus para você é: não se preocupem. Diga aí para o seu irmão: não se preocupem com o amanhã.
Não se preocupem. Isso foi direção de Deus. Não se preocupe com o amanhã. Às vezes a gente está tão preocupado que a gente preocupa o outro, e preocupa o outro, e preocupa o outro, e fala para o outro, e vira uma agonia geral. Porque a gente está tão preocupado com o que vai acontecer amanhã. Amanhã pertence a Deus. Vamos cuidar do hoje, que é buscar Deus em primeiro lugar. Vamos buscar, concentrar hoje, né? Eu não sei o que vai ser daqui a 2 horas, mas agora eu sei que o que eu preciso fazer é me concentrar no que Deus está falando, no que Deus quer falar. Eu preciso viver o momento de agora. Eu preciso ser alimentado agora. Eu preciso me encher do Espírito Santo para que eu possa sair daqui entendendo o que é ou não voz de Deus na minha vida. O que foi ou não voz de Deus na minha vida. Para que eu tenha esse discernimento, eu preciso focar. Por quê? Porque o inimigo está interessado de roubar de você aquilo que Deus quer falar. O inimigo está sempre interessado nisso. Então, eu escolhi aqui, pelo Espírito Santo de Deus, eu vou começar com Mateus 13. Abra lá, Mateus 13. Olha só, Mateus 13, versículo 1. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Olha só, era tanta gente perto de Jesus, que ele não tinha nem como pregar. Ele teve que entrar num barco e sentou. Por quê? Porque o barco estava dentro d'água. E ali era a única maneira de ele conseguir ali, vamos dizer assim, um espaço para poder ministrar. Eu não sei se vocês sabem, mas quando as pessoas querem alguma coisa de verdade, elas vão para cima. Elas vão para cima. Você vê como é que era um show lá no mundo, quando aquelas pessoas fanáticas de algum ídolo aí, alguma coisa, correm atrás, querem autógrafo e vai, empurra. Os camaradas têm que entrar com o quê? Com segurança. Porque senão eles vão invadir, vão agarrar, vão abraçar, porque elas querem. Imagina se todo mundo fosse assim com Jesus. Imagina a loucura que ia ser e como a gente ia ver milagres. Porque nós devemos ser assim com Jesus. Eu vou te mostrar aqui exemplos de pessoas que queriam Jesus mais que tudo. E um dos segredos de vencer a voz da multidão é querer Jesus mais que tudo. Eu quero Jesus mais que tudo. A ponto de eu focar naquilo que Ele tem me dado e esquecer um pouco os problemas de lado. Não é ser irresponsável, mas eu preciso dar ouvidos a Deus para que eu consiga resolver qualquer outra coisa. Se eu não estiver bem com Deus, eu não vou estar bem com ninguém. Se eu não estiver bem com Deus, com a minha intimidade em dia, ouvindo o Senhor, qualquer voz que vier, qualquer sopro que vier, qualquer conversa que vier, você acha que é voz de Deus, né? E eu já vi até profetas na Bíblia caírem, né, se destrambelharem todinho, fazerem milagres e ouvir direção de outra pessoa que não foi de Deus, dizendo-se ser de Deus, desviando outras pessoas, né? Fazendo outras pessoas ir para outro caminho, né? A história do profeta velho. Deus tinha dado uma direção para ele ir pelo caminho e voltar pelo outro, e não comer nada. E o outro chegou lá dizendo que tinha visto um anjo, que Deus tinha mandado ele lá, para dizer a ele que ele podia ficar. Um profeta velho, e fez o quê? Fez com que um leão o devorasse. Cuidado, porque se você não ouvir a voz de Deus e entrar na voz da multidão, um leão pode vir te devorar. Esse é o problema. Porque ele era um homem tremendo e estava sendo muito usado por Deus. Mas ele foi ouvir, ele caiu nesse negócio dessa visagem, dessa revelada, essas coisas quando não vem diretamente de Deus. Você tem que ser apaixonado por Deus, pela sua palavra e pela sua presença, a ponto de fazer qualquer coisa por Ele e para Ele. Tá certo? Às vezes nós queremos um atalho, nós queremos uma maneira, nós queremos um ídolo, nós queremos uma corrente, nós queremos um amuleto, nós queremos uma Bíblia aberta dentro de casa. Mas não é isso que Deus quer que você tenha. Ele quer que você tenha intimidade com Deus, que você escute a Deus. O véu foi rasgado. Você tem acesso a Deus. O véu foi rasgado, você tem acesso a Deus. Se você orar, o Senhor escuta a sua oração. Se você falar com Deus, Ele te responde. É isso que Deus quer que você saiba hoje. A voz da religião, da religiosidade foi quebrada. Hoje você pode falar com Deus. Tem que ser 3 horas da manhã? Não, pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Mas fale com Ele. Tenha intimidade com Ele. Jesus, Ele gosta, Ele ama a multidão. Porém, a multidão, normalmente, ela está fora de sintonia com Deus. A multidão, ela precisa desesperadamente de Deus, mas existem muitas coisas que impedem a multidão de receber. E uma delas é prestar atenção no que Deus está falando.
Olha só, quando ele chega aqui, ó, aqui no versículo 3, Jesus falou muitas coisas por parábolas, né? Diz aqui, ó, no 2, reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se ao povo reunido. Peraí. O 2 aí, né? Reuniu-se ao redor de uma multidão tão grande que por isso ele entrou no barco e assentou-se ao povo reunido na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. E logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. Outras ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e a 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus falava por parábolas, ele falava numa linguagem que todo mundo entendia ali. Todo mundo ali plantava, colhia, sabia o que ele falava. Mas mesmo assim, os discípulos precisavam de explicação. E aí ele começa a explicar. Olha, no versículo 10, os discípulos aproximando-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão lhe falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Qual é o grande problema? É quando a pessoa tem o coração duro e não quer ouvir a palavra de Deus, ela não quer aceitar, então ele prega por parábola, porque quem vai ouvir uma parábola, ele vai prestar atenção naquilo ali, para ver o que quer dizer aquela parábola, o que isso quer dizer para a minha vida. Só que quando a pessoa já está com má vontade, ela não vai prestar atenção na parábola, ela já está o coração já está duro, ela acha que Jesus não tinha nada para oferecer para eles. Então essas pessoas, elas não recebem de Deus, porque se elas recebessem a palavra, elas seriam curadas. Então muitas vezes as pessoas não são curadas pelo tipo de coração que elas têm. Aqui na Bíblia, Jesus mesmo, ele mostra 4 tipos de coração. Não é o seu irmão que vai dizer que você tem um coração duro, ou de pedra, ou espinhoso, mas o próprio Deus vai te dizer, através da sua reação, que tipo de coração você tem. Se você não foi curado ainda, se você está com os mesmos problemas ainda, alguma coisa tem a ver com o tipo de coração que você tem, porque a semente é boa, a palavra é boa, e ela cura e ela liberta. O problema não está na semente, e o problema também não está no semeador, porque a palavra de Deus é boa, ela é pura e ela transforma. Está no coração de quem escuta. De como escuta, porque ele diz o quê? Eles ouvem, mas não entendem, porque eles ouvem de mau grado. Mas quando você vem querendo receber a palavra, querendo mais de Deus do que tudo, colocando Deus acima dos seus problemas, o Senhor vai revelar aquela palavra para você, a ponto dela cair no seu coração e te transformar. Amém? Então tudo que você tem que fazer é vir de boa vontade para a igreja, vir com ânimo para ouvir a palavra de Deus, porque esse aqui é um dos segredos, né, para que você vença a voz da multidão. Por que ele quer dizer isso? Ele vai explicar, olha só. Versículo 18, olha só.
Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende, o maligno vem e lhes arranca o que foi semeado em seu coração. Quem que arranca? É o maligno. Quando você ouve a palavra e não entende, não tem muito interesse em entender, a palavra está difícil, você não vai atrás, não vai numa célula, não vai num outro culto, não faz perguntas, às vezes o inimigo já vem e rouba aquela palavra de você. Isso é o que acontece com todas as pessoas. Ele está dizendo aqui numa porcentagem, olha, de 100 pessoas, 25 aqui vão ser terra boa, mas 75 vão ser terra que não vai produzir fruto. Então, como que eu sei que eu sou terra boa? Como é que eu sei qual das 4 áreas que eu vou ministrar aqui você está? A área que você está produzindo fruto, com certeza essa terra é boa. A mesma pessoa pode ter em alguma área da sua vida, ter uma parte boa e uma parte ruim. Uma parte dura, uma parte espinhosa. Mas aqui no geral ele determina 4 tipos de solo ou 4 tipos de pessoas para essa noite. Olha só o que ele diz aqui. O primeiro título é a beira do caminho, que o inimigo vem e rouba a palavra. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. É aquele que vem para a igreja todo alegre. Recebe com alegria, mas quando tem uma dificuldade, sai da igreja, abandona a palavra, abandona a oração, abandona as células, abandona o ministério, abandona tudo. É o quê? Recebe com alegria, mas não tem profundidade. Não tem. As pedras são muitas, elas queimam. Quando o sol vem, não tem raiz, elas vão morrer. Não vão permanecer. É isso que eu estou dizendo, não. É o que Jesus está explicando o que acontece hoje para você entender. Por isso que eu quero deixar. Será que é um problema que está querendo que eu deixe? Se for, é porque eu não estou com profundidade, eu não estou ali ainda alicerçado de verdade. Precisa algo ser mudado na minha vida. Olha só, ele diz aqui, quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo o recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas o sufocam, tornando infrutífera. Eu queria dizer para vocês que hoje, nos dias de hoje, esse tipo de solo é o mais presente. É a multidão que sufoca, a multidão de problemas, a multidão de contas, a multidão de preocupação, a multidão está sempre tentando te sufocar o teu milagre. Seja multidão de dificuldade, de contas, de preocupação ou de riquezas. Sempre as pessoas querendo mais e mais e mais e mais e menos tempo para Deus, e menos oração, e menos Jesus, mais coisas, mais coisas. Por isso que diz a preocupação com as coisas. É muito fácil você dar tudo para Jesus quando você não tem nada. Agora, quando você tem, aí é outra coisa. É outra coisa. Quando você tem, é que o negócio vai... Porque uma coisa é você não ter, outra coisa é você ter muito e eu tenho que abdicar disso. Olha, se eu não for lá, é menos R$500. Se eu não aparecer nesse domingo, é menos R$1.000. Você fica pensando e calculando coisas, contas, e aquilo ali pode dividir o seu coração. Tá entendendo? Esses aí tem que tomar muito cuidado. Porque é isso que tem roubado. Não, porque se eu fizer isso, porque se eu tiver aquilo, se eu estudar mais... Você tem que estudar, você tem que trabalhar, mas você tem que querer Jesus acima de tudo isso. Por isso que eu comecei... busque a Deus em primeiro lugar. Queira Jesus mais que tudo, porque você vai ser provado. A Bíblia diz que o dia mau vai vir, não só o dia mau, mas o dia da provação. O dia da provação para quê? Para que haja promoção na sua vida. Jesus vai colocar coisas grandes, olha só. Jesus ia dar... Abraão ia se tornar pai de multidões, mas ele tinha que passar pelo maior teste daquilo que ele mais amava, era o seu filho. Você, às vezes, Deus vai colocar 2 coisas muito preciosas para você. Uma do lado da outra, mas você às vezes tem que passar pela prova para Deus te dar a bênção. Ou na hora da prova você se ilude com a bênção
e esquece o abençoador. Moisés disse assim, ó, se o Senhor não for, se a tua presença não for na frente, eu não quero nem saber de vitória, pode mandar anjo, pode mandar o que for, mas se a tua presença não for, eu não vou. Eu não vou. Quantas pessoas hoje você vê, né, e graças a Deus existe, estão aqui conosco orando, mas quantas pessoas você vê trancada no lugar orando, jejuando, intercedendo, dando a vida por outras pessoas? De verdade, dando a vida de verdade, matando leão, intercedendo mesmo, orando, deixando de comer. Porque é difícil, essas coisas difíceis a gente não quer. Agora, para uma festa, para um churrasco, para uma coisa a gente quer. Olha, a Bíblia diz que nos últimos dias iria ser necessário que nós viéssemos a jejuar, a orar mais, a nos consagrar, para aguentar o tranco, porque é bomba de todo lado. Para você manter uma fé viva, para você manter um pique, para você manter uma serenidade cristã e ter ousadia para encarar dificuldades no dia a dia, ter discernimento para entender o que é voz de multidão, voz de quem está desesperado, voz de falta de fé e a voz de Deus, você tem que estar em intimidade com Deus. Senão tudo que vem é de Deus. E não é bem assim. Não é, tem que ter discernimento para continuar andando. Olha só o que Jesus fala aqui, ó. E esse aqui eu queria que você focasse. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, de 60 e 30 por um. Ou seja, os seus frutos vão dizer como é que está a sua vida. Os seus frutos de perseverança, os seus frutos de oração, os seus frutos de como lidar com as pessoas no meio da multidão. Eu trouxe isso aqui por quê? Porque existem fases na vida, existem pessoas na sua vida, existem coisas que às vezes você vai ter que deixar de lado, situações que você vai ter que escolher ficar com Jesus, situação que vai ter uma multidão ali, você vai ter que entrar num barco para pregar um pouco mais para lá, situações que você vai ter que deixar os três aqui e subir ao monte para ter intimidade com Deus, para que você entenda a voz de Deus. Jesus era filho de Deus, porém ele todos os dias se encontrava com Deus. Ele era o próprio Deus, mas todos os dias ele ia para a oração, a sós, para um lugar secreto. E eu quero dizer para você, um lugar secreto é necessário na vida do cristão. Diga aí para o seu irmão, um lugar secreto, tempo a sós com Deus, é o que faz a diferença na vida do cristão. Porque quem consegue tirar tempo a sós com Deus, consegue estar no meio de multidão, sem perder o foco. Mas se não, perde o foco. A multidão, a pessoa fica assim, nossa, todo mundo quer isso. Eita, todo mundo quer ir pro parque. Eita, todo mundo quer ir pro show. Eita, todo mundo quer aquilo ali. Bora fazer, bora. Todo mundo vai nesse auê aí da multidão e perde Deus. É isso que motiva você, a multidão? É por isso que eu digo, se você não for apto para pregar para 2, nem 3, você não está apto para pregar para 300. Não tem estrutura divina na sua vida para ministrar para 5 mil, para 6 mil. Porque se 5 pessoas te enrolam, se 10 pessoas te fazem sair do foco, o que vão fazer com você 1.000, ou 2.000, ou 3.000 pessoas? É isso que a Bíblia diz, se você for fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Mas você tem que ter um jogo de cintura muito grande para lidar com muitas pessoas. Você vai ver como é que Jesus lidava com as pessoas aqui. Eu quero ensinar a você hoje. Jesus estava preparado e preparando os seus discípulos para lidar com a multidão. Jesus estava preparado e preparando os discípulos para lidar com a multidão. Por quê? Porque se você tem o Espírito Santo em você, as multidões vão querer estar contigo e você vai ficar muito ocupado. Pode escrever o que eu estou dizendo. Sempre vai ter gente, sempre vai ter gente, sempre vai ter gente querendo mais e mais. E você, no meio disso tudo, tem que ter tempo com Deus. Porque senão você não tem Deus para dar para as pessoas. Porque você primeiro tem que se encher para dar. Mas as pessoas são multidões. E eu quero mostrar para você que todos esses textos que eu escolhi tinha uma grande multidão. Uma grande multidão que o sufocava. Ele teve que sair e entrar no barco para pregar para essa multidão. E no meio dessa multidão foi que ele falou da semente, né, da parábola do semeador, dizendo, ó, tem uma multidão aqui, mas vocês mesmo que estão ouvindo aí, só um quarto vai ter o coração que vai cair a palavra e vai dar fruto. Ou seja, ele estava falando que para 75% ali das pessoas que estavam ouvindo, iam ouvir, uns iam ficar alegres, mas quando vier essa dificuldade, iam amarelar.
Outros iam ficar tão preocupados com as riquezas que quando saísse dali, o que acontece? Ia sufocar a palavra de Deus. Somente uma daquela terra ali seria boa, que iria produzir fruto, que ia permanecer. Hoje a nossa luta é permanecer ouvindo a palavra de Deus. O que a Bíblia diz lá em Apocalipse? Eu quero que você volte ao primeiro amor. Ele quer que você esteja em primeiro amor, esteja em intimidade com Deus, esteja orando, adorando a Deus, acima de qualquer coisa, de qualquer dificuldade. Deus quer que você ande apaixonado, queira Ele mais que tudo. Deus ou isso? Deus. Continuar fazendo, não é só fazer, é continuar fazendo as escolhas do dia a dia. O que é mais importante? Você tem que ter o seu coração ardendo por Jesus para escolher Ele, porque propostas, pratos, manjares vão vir para você, vão vir para mim. Vem, só que eu não escolho Deus, eu quero Deus, eu quero Deus, porque vem. Olha, anote o que eu estou te dizendo, vem. As maiores propostas de emprego na minha vida vieram quando eu estava melhor decidido de andar pela fé. Não era emprego por mês, não, era já salário anual alto. Ou seja, não interessa se o negócio vai bem ou mal, o salário é bem alto. Coisa para você ficar bem animado, se fosse olhar para financeiramente. Mas é aí que você é provado. Quanto maior for o que Deus tem para você, maior é o tamanho do gigante que você tem que derrotar. Tipo assim, imagina só você, eu lutei, consegui tudo isso. Aí Deus diz, abre mão de tudo isso. Abre mão da faculdade, abre mão do teu emprego, abre mão para que você tenha fé e estrutura para dizer, olha aí, eu sei o que é ter, eu quero não ter, eu sei o que é deixar e o que não é deixar. Mas como é que você vai falar se você não passar pelo teste? Se você não experimentar? É muito fácil, é igual o camarada que está na briga lá, o Holyfield, né, com o Tyson. O cara lá está brigando, os dois brigando, a gente é cheio de dar palpite, vai lá, tentar bater um dos dois lá. Para ver se tu dura 30 segundos. Normalmente, a gente é cheio de força para dar um pitaco na vida do outro, para dar uma sugestão. Mas vai lá encarar o problema que ele está encarando, vai lá dominar o leão que ele está dominando, vai lá, Tonel Bonzão, vem comigo. Por isso que eu digo, quando a gente quer dar alguma opinião para alguém, você tem que estar disposto a pular lá naquele lago para ir salvar aquela pessoa. Você foi lá nadando do jeito errado, mas eu fui nadando lá para salvar aquela pessoa. Você nem da terra não saiu, então fica aí. Entendeu? É a mesma coisa com Pedro. Pedro é maluco, mas ele saiu do barco. É isso que eu quero dizer, nós temos que ser ousados. Quando a gente quiser ajudar alguém, eu tenho que estar disposto a sair do barco para ir lá nadar e ajudar aquela pessoa. Não é só dar a opinião. É ajudar para que aquilo venha acontecer na vida da pessoa, ser uma pessoa agradável. Uma das coisas que eu zelo muito aqui na Vida Church é que todo líder seja alguém agradável. Seja alguém agradável na vida das pessoas, saiba falar, saiba entrar e saiba sair, sem religiosidade, sem opressão, sem oprimir, sem ter que fazer as pessoas fazer a força. Seja líder, que as pessoas queiram lhe seguir, que as pessoas queiram lhe ouvir, que as pessoas queiram andar com você por quem você é, por você ser uma inspiração para ela de fé, de perseverança, né? De ousadia. Jesus era assim, mas ele era duro quando tinha que ser duro. Tinha hora que ele virava a banca, mas o pessoal seguia ele. Tá entendendo por quê? Porque ele tinha autoridade quando falava. Então ele sabia lidar com a multidão. Ele falava duro para a multidão, mas aceitava todos. Nós precisamos ter o nosso coração e querer Deus mais que tudo. E isso é uma coisa que eu quero enfatizar para você que é muito importante. Queira Deus mais que tudo, porque dessa vida você não vai levar nada. É tudo ilusão. E normalmente quando você vê as pessoas falando é o quê? Quero comprar isso, quero comprar aquilo, eu quero esse terreno, eu quero esse carro, eu quero esse vestido, eu quero essa calça jeans, eu quero esse sapato, eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero ter, eu quero ter, eu quero comprar. E se você for anotar as palavras que as pessoas falam de comprar, de possuir, ou de conta e de problema, você vê que no vocabulário do crente em si, poucas pessoas estão dizendo, como eu quero orar mais. Estou falando fora, quando eu estou fora, eu falo de Jesus, o que eu falo? Não arranje coisa ruim para os outros, dê palavra de fé. Se você está vendo alguém doente, você dobra o joelho e ora para aquela pessoa ser curada. Se você está vendo alguém que está possesso, maluco, endemoniado, você, se tem alguma autoridade, ore para que aquela pessoa seja livre, seja sal, seja luz, porque quando a luz entra, as trevas vão embora. Eu nunca vi a luz ter que chegar e dizer, ei, eu estou chegando. Não, quando ela chega, chegou. E a treva tem que sair e acabou-se. Não tem muito nhenhenhen, não. Quando é de Deus o negócio e você entra, o diabo tem que sair.
o inimigo tem que sair, tem que cair por terra, porque você é luz. Você não tem que temer o inimigo. Você não tem que ter medo do inimigo, porque se você tem, é igual um cachorro. Ele olha para você, vê que você está com medo, se prepara para a mordida, ou senão se prepara para a carreira. Ele sente quando você tem medo. Pode ser um gato, se o cachorro não for muito brabo, se o gato não tiver medo de encarar, o cachorro para. Ele não parte para cima. Agora, se for um Rottweiler ou um Pitbull, ele encarar, ele vai levar uma mordida de todo jeito. Pode ser a força de um cachorro com um gato, mas tem gato batendo em cachorro por aí na rua. Tem ou não tem? Tem. Tem um monte de gatinho desse pequenininho batendo nos cachorros por aí. É mais ou menos o que acontece. Às vezes você é um Rottweiler, você é um leão. Você e está com medo de gatinho. A Bíblia diz ou não diz que maior é o que está em você do que o que está no mundo? Eu não entendo o que acontece com alguns cristãos. Vem cheio de medo, cheio de marmota, cheio de coisa. Cara, Jesus está ou não está na sua vida? Você tem ou não tem o Espírito Santo? Incredulidade, você tem que tirar da sua vida. Não passa incredulidade para os outros. Não fica cheio de nhenhenhen, não. Aqui não é assim, não. É preto no branco. A Bíblia diz sim, sim, não, não. Você não pode ficar alimentado por coisas que não são verdadeiras na sua vida. Tem que ser o que é verdadeiro, e verdade é a palavra de Deus. Você é mais do que vitorioso. Você vai expulsar demônios, você vai colocar a mão no doente e ele vai ser curado. Não deixe que a multidão diga quem você é. Não permita que vozes estranhas venham dizer quem você é. Ouça o que a Bíblia diz. É isso que você precisa. É de Deus, é de Deus, é de Deus. Se for um homem de Deus, se for uma mulher de Deus, vai falar a Bíblia. Vai trazer uma palavra de bênção para você. Se não, saiba quem você é. Saiba para onde você está indo. Jesus sabia bem, por isso ele confrontava as pessoas. A Bíblia em Romanos 12:2 diz assim, ó: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Diga assim: tenha a mente renovada. Por quê? Porque sem mente renovada, você não vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Provérbios fala, assim como você pensa, você é ou você se torna. Você não pode criar um pensamento sobre alguém e querer que aquela pessoa seja aquilo. Não, você é o que você pensa, ou você vai se tornar aquilo. Não tente fazer uma transferência para outra pessoa. Não, é isso, você está pensando isso, você pensa dessa maneira, você quer isso. Deixa a pessoa pensar como Deus quer que ela seja. Deixa a pessoa voar alto, ajude ela a voar. Não deixe que as vozes do mundo lhe parem. Não deixe que as vozes do inimigo lhe parem. Não deixe que as vozes nem dos irmãos lhe parem. Lembra de José? Teve problema com quem? Com seus irmãos. Muitos na Bíblia tiveram problema com os próprios irmãos. Às vezes você vai ter problema com os irmãos, mas não deixe que a voz de irmão que não está muito consagrado, ou irmão que não está andando na fé, venha ditar alguma coisa para você, né? Tenha maturidade espiritual e saiba dizer não para as coisas que não vêm de Deus. Saiba dizer não para as coisas que não tem nada a ver com o propósito de Deus na sua vida. Porque o que é de Deus, ó, a Bíblia testifica. Teu espírito testifica. Se alguém chegar para você e disser: ei, eu vi você ali, lá na praça do Ferreira, na quinta-feira, e você lá nunca teve, você vai engolir um negócio desse? Claro que não. Eu nunca tive lá, não sei nem o que está lá. Eu estou dando um exemplo, porque tem muita gente que fica assim: será que eu tive lá? E eu não lembro se eu tive lá. Será que eu fiz isso porque esse homem está dizendo que eu fiz isso? É uma loucura, é insanidade você ouvir algumas coisas sem lógica. Quando tem alguma coisa a ver com a sua vida, meu Deus, glória a Deus, vamos orar por isso aí, vamos ajoelhar, vamos entrar em propósito. Realmente estou precisando de oração, estou precisando ser liberto, eu estou precisando de uma unção, estou precisando de uma graça de Deus. Mas quando alguém chega para você dizer uma coisa que não tem nada a ver com o seu padrão, o seu estilo de vida e com o que você está vivendo, você não pode dizer que isso é uma palavra de Deus para você. Isso pode ser uma adivinhação, isso pode ser qualquer outra coisa, menos Deus. O que é de Deus é verdade e acontece. Samuel era um profeta de Deus. Nenhuma de suas palavras caiu por terra. Então, não vá atrás de besterol. Seja educado, receba oração, ore por pessoas, mas creia na Bíblia. Creia na palavra de Deus. Peça confirmação quando você não tiver muita certeza, como Gideão fez. Confirma, Senhor. Deus vai te confirmar. Deus vai confirmar, mas não caia em enrolação. Então, olha só. Aqui. Agora vamos para o livro de Marcos. Marcos, capítulo 5. Vamos lá, que eu ainda tenho um pouquinho para falar. Para você não ouvir a voz, você aprender a vencer a voz da multidão. Olha só.
Quando Jesus se separou, 40 dias de jejum, jejuando por 40 dias. O que o inimigo foi fazer lá? Tentar ele. E usando o quê? A Bíblia. Toda distorcida, né? Se tu és filho de Deus, ele era filho de Deus. Ele tinha poder para transformar a pedra em pães. Mas porque você tem poder, você não tem que provar para o diabo nada. Você faz em obediência a Deus, não em obediência ao diabo. Você não precisa provar a ninguém nada. Deus te ama assim como você é. Você não precisa provar nada para ninguém. Nada para ninguém. Jesus já pagou o preço por você. Jesus já pagou o preço por mim. Se tem alguém que você tem que agradar, é a Ele. Entendeu? Você tem que saber que você deve agradar a Ele. E isso vai te dar mais tranquilidade onde você chegar. Não. Tem gente que tem medo de entrar na igreja, que tem alguém que venha revelar, que tem alguém que venha trazer uma palavra. Rapaz, está na hora de ter maturidade e crer. Ó, igreja é lugar para você ser abençoado, para você ouvir boas novas, para você ser liberto, para você ouvir um mover de Deus que vai te levantar, que vai te purificar, que vai te tornar mais santo, não te colocar no chão. Tem muita gente confundindo macumba evangélica com cristianismo, que não tem base, não tem fundamento. Qual o fundamento disso? Onde isso está baseado na Bíblia? O que isso tem a ver com o Espírito Santo? Eu tenho que saber que eu preciso do Espírito Santo, eu preciso da revelação de Deus. Eu preciso entender que multidão sempre vai ter, e eu preciso amar a multidão, mas não deixar que qualquer coisa venha. Tem gente pagando por fronha. Tem gente pagando por óleo ungido. Tem gente pagando por tanta coisa por aí que se eu for dizer para vocês... E acreditando nisso. A Bíblia diz: de graça recebei, de graça dai. O objetivo de igreja não é negócio. É abençoar vidas, ganhar vidas, treinar vidas, discipular, que o evangelho continue. Por isso que eu digo, cuidado com a voz da multidão. Marcos 5, 21, vamos lá. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão. Diga assim, uma grande multidão. Diga para o seu irmão: não tem como você escapar da grande multidão. Sempre vai ter um monte de gente, sempre vai ter uma multidão de pessoas, um monte de vozes querendo atenção. Olha lá, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: quando você quer alguma coisa de verdade, você se prostra. Tinha multidão lá? Tinha, mas ele queria Jesus. Ele queria algo de Deus, então ele se prostrou na frente da multidão. Quando que você sabe que alguém quer alguma coisa de verdade? Pela maneira que ela age, pela maneira que ela fala. Ah, pastor, estou precisando tanto de oração. Aí o pastor diz assim: pessoal, quem está precisando de oração, vem para frente. A pessoa tinha dito há 2 horas atrás, estava precisando de oração. Aí tem uma chamada na igreja de oração, a pessoa não vai para frente. Por quê? Tem vergonha. Vergonha dos irmãos, vergonha do que vão pensar. Meu Deus do céu, que evangelho é esse? Se a Bíblia diz que aquele que se humilha que é exaltado. Que vergonha de quê? É isso que eu estou dizendo. Mas acha que Deus faz do jeito que ele... Não, você tem que demonstrar o seu coração para ele verdadeiro. Quando você precisa, você tem que ir. Você não tem que ir porque alguém está te forçando aí, irmão, vai porque tu está precisando. Ei, irmão, tu tem que ir. Não, você tem que reconhecer os seus pecados, as suas fraquezas, a sua necessidade, e você ir para frente e dizer: Senhor, eu preciso de ti. É isso que tem que ser demonstrado hoje. Eu preciso de Deus, eu reconheço que preciso, eu quero mais de Deus. E deixa as pessoas reconhecerem, porque Deus não vai receber uma adoração forçada. Ele diz que ele se alegra de quem oferta como alegremente. Alegremente a pessoa, quando o filho, ele pediu a herança, o filho pródigo foi-se embora. Quando o filho pródigo voltou, ele recebeu o filho alegremente. Mas quem mandou o filho voltar? O filho, quando reconheceu que tinha feito besteira. Mas o pai aceitou. Você está na casa do pai, onde ele te aceita de braços abertos. Ele te ama. E nós temos que quebrar essa religiosidade, porque tem que acontecer isso, porque ele está necessitando. Deixa ele ver que ele está necessitando. Ore. Deixa o Espírito Santo incomodar. E quando a pessoa vem realmente com o coração quebrantado e contrito, ela vai ter uma mudança de vida. O Espírito Santo vai transformar. E a gente vai entender que foi Deus que fez a obra. A gente ora e intercede. Então, olha só. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga,
chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Diga assim: é necessário vencer a vergonha de qualquer multidão, para falar o que tem que ser falado, para ministrar o que tem que ser ministrado. Jairo queria cura, ele tinha que enfrentar a multidão. Zaqueu queria ver quem era Jesus, ele teve que enfrentar o quê? A multidão. Ele tinha que enfrentar a sua pequenez, que ele era pequeno. Ele teve que enfrentar a vergonha. Ele teve que enfrentar a multidão. Sempre quando você quer alguma coisa, você vai ter que enfrentar a sua vergonha. Porque se você achar que você é bonitinho ou bonitinha do jeito que você está, você vai continuar com seus problemas. Jesus quer ver pessoas que querem, mas querem de verdade. Quanto você quer? Bartimeu, cego, começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. O que é que a multidão falava? Cala a boca. Para de incomodar o mestre. Multidão, voz de multidão. Por isso que eu digo hoje: discirna o que é voz de multidão. Agora, não chegue para o seu pastor pensando que ele é besta não, viu? Que ele não sabe a diferença de voz de multidão e voz de profeta. Voz de multidão e voz de Deus. Você tem que ter discernimento espiritual, porque senão a tua unção vai ser roubada, o teu ministério vai ser roubado, a tua intimidade com Deus é trocada por coisas. Tem que orar, tem que jejuar, tem que confiar na palavra de Deus, tem que entender que só se deu o que Deus fizer. Ele é Deus, Ele provê, Ele cuida, até aqui Ele tem ajudado, até aqui Ele tem suprido. Eu não preciso de um espetáculo, eu preciso da palavra de Deus. Deus quer que você se interesse mais nele. Quando tem que se ajoelhar, a gente ajoelha, a gente dobra os joelhos e ora, mas eu preciso ouvir algo de Deus para que a cura aconteça, o milagre aconteça. Jairo foi lá e disse: minha filha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Tem uma grande multidão, mas quem estava recebendo o milagre? Quem se prostrou. Era chefe da sinagoga, mas se prostrou. Será que você tem se prostrado ao Senhor? Jesus? Será que você tem realmente aberto, verdadeiramente o seu coração externado a Ele, a sua necessidade? Ele chegou lá e não estava nem aí. Ele era chefe, mas ele disse: minha filha está morrendo, eu estou precisando de ajuda. É isso que está precisando a gente reconhecer muitas vezes. Oh, eu estou morrendo, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de oração, eu estou precisando de falar com Jesus, com quem pode resolver. Fale com Jesus, com quem pode resolver. Ele é quem resolve, é Ele que... Sabe por quê? A gente continua firme, de pé e vivo. Eu já vi muita gente ficar de cama, prostrado, com câncer, encurvado, fazendo a obra, todo tipo de coisa. Sabe por quê? Porque não confiava verdadeiramente em Deus. E se metia em um monte de coisa. Aí pegava todo tipo de coisa de arrumação. Por quê? Porque a confiança tem que estar em Deus. É Ele que me tira é Ele que protege a minha vida. É Ele que não vai deixar leão me comer, fogo não vai queimar, porque a minha confiança está nele. E eu trabalho para Ele, por Ele. São todas as coisas. Eu preciso conhecer mais de Deus. Eu preciso querer mais de Deus na minha vida verdadeiramente. Sabe o que Deus aprecia? Ele aprecia quando você pega essa bibliazinha e se tranca sozinho no seu quarto e vai ler. Ele não disse? Fecha a porta do teu quarto, entra, fecha a porta no teu quarto e clama e ora, e Ele vai te responder. Deus quer ter intimidade com você, Ele vai te responder. Então, olha só, no versículo 25, ele estava indo, ele foi com um rapaz ali, né, com Jairo, ver a filha dele. Ele estava ali. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão. Diga assim: no meio da multidão. Às vezes, multidão é desculpa para você dizer que não obteve o que você queria. Tinha muitos currículos na frente do meu. Tinha tanta gente já falando com Jesus, por isso eu não fui. Eu estava com vergonha porque tinha muita gente lá na frente. E assim vai.
Se você quiser vencer na sua vida, você vai ter que vencer a vergonha. Vai ter que vencer a voz da multidão. Vai ter que dizer que quer. Olha só, Jesus já tinha pego uma obra para fazer na casa de Jairo, que a filha dele estava morrendo. Mas no meio da multidão tem muitas pessoas necessitadas, mas poucas valentes. A mulher, ela viu Jesus indo com Jairo, mas ela chegou lá e disse, eu não vou nem pedir para ele meter a mão na minha cabeça, se eu apenas tocar na veste dele, eu serei curada. Mas para ela fazer isso, ela tinha que o quê? Atravessar a multidão, as vozes da multidão. Vozes, ei, vai não, vai perder teu tempo, vai não, ora sozinho em casa, vai não, mulher, tu tem um médico ali que, ele é muito bom, ele é lá de São Paulo. Ela já tinha gasto tudo que ela tinha, e já estava pior. Mas ela dizia com ela mesma que se ela apenas tocasse a veste de Jesus, ela seria curada. Eu quero dizer para você, queira Jesus mais que tudo. Repita comigo, queira Jesus mais que tudo. Vai ser provado isso. Por quê? Porque vão vir vozes para você. Vozes boas, vozes educadas, vozes preocupadas, vozes de todos os modos. E você tem que escolher ouvir Deus. Você tem que escolher ouvir Deus. Imagina a dificuldade de Abraão que foi ter que levar o seu filho para entregar para Deus. O seu filho. Imagina só, Jesus disse que ele não pôde fazer muitos milagres na casa dele por causa da incredulidade deles. Porque eles sabiam que ele era carpinteiro. Eu quero dizer para você que seguir a Deus é uma tarefa para... Seguir a ele é uma tarefa para poucos. Como ele estava dizendo ali, era 25% das pessoas que iam realmente ouvir, e a palavra ia cair no coração, e elas iam crer, ia produzir frutos. Porque normalmente a gente quer o quê? Uma voz. Ah, se alguém dissesse alguma coisa. Ah, se alguém apontasse para algum lugar. Ah, se o profeta apontasse e me chamasse lá na frente. A gente fica esperando essas coisas acontecerem, em vez de acreditar que Deus o nome dele é Emanuel, e Deus conosco, que fala conosco. É muito bom quando alguém chama você e diz, ei, Deus te escolheu. Ei, Deus te escolheu. Mas se alguém não apontar o dedinho para mim e disser, Deus me escolheu, eu sei que ele me escolheu. Porque a Bíblia já diz isso, tá entendendo? Essa é a diferença. Essa é a diferença que você tem que saber. Deus escolheu. Alguém dizendo... Oi, glória a Deus. Então Deus te escolheu. Eu queria que você soubesse isso. Deus te escolheu. Deus te chamou para uma grande obra. Deus falou e vai acontecer. Agora o que você não pode é dar ouvidos à multidão, porque senão isso vai te tirar do centro da vontade de Deus. Você vai ser levado por toda onda que vier. Ondas que passam. E você não vai nunca ter uma sustentabilidade de verdade. Essa mulher, ela estava muito doente, ela sangrava por 12 anos, mas olha o pensamento dela. O que eu li para você em Romanos 12? Eu não posso me amoldar com o padrão desse mundo. Qual o padrão do mundo? Não vai dar certo, não tem jeito, não há cura, para que gastar mais dinheiro com isso? E o padrão dela é que se ela apenas tocasse em Jesus, ela seria curada. O cego pensava que podia ver, e por isso ele começou a gritar, mas o pessoal dizia para ele o quê? Cala a boca. Cala a boca que não vai dar certo, não vai dar certo, está incomodando o mestre. O que você é capaz de fazer por Jesus? Além de falar. Que a gente fala, né? Estou falando fazer, expressar, não, se tiver que plantar bananeira eu planto, se tiver que subir eu subo, se tiver que ir eu vou, mas eu preciso romper com os paradigmas que a gente tem visto no dia a dia. Eu preciso entender que a voz de Deus para mim é mais importante, só que é o seguinte, o véu foi rasgado, Deus vai falar com você, Deus vai falar com você também. Você vai ouvir Deus. É isso que tem que acontecer hoje. Entendeu? Eu sou pastor da igreja, pela misericórdia de Deus, mas eu não fico dizendo aqui, eis que eu te digo que você só pode ser isso. Não, ora lá. Se for a vontade de Deus, a gente ora junto, Deus te abençoe. Por quê? Porque Deus fala com você. Deus fala comigo. Entendeu? Por isso que tem que ter muita coragem e ousadia para vir falar para mim qualquer coisa. Porque por mais que eu ame, eu vou sempre receber o que é de Deus para mim. O que não é, com todo carinho, com todo amor, um beijinho para você, mas eu não engulo qualquer coisa. Porque aquilo que você crê, acredita na sua vida. Vem para a sua vida. Vem para a sua vida. Eu vou aceitar uma coisa que não é de Deus para minha vida, para vir para mim, eu já tenho coisa demais para resolver. Eu não vou aceitar a coisa do inimigo. Não aceite sugestões que não vêm de Deus. Não aceite palavras que não vêm de Deus.
para a sua vida. Aceite o que vem de Deus, o que vem lhe edificar, aquilo que tem a ver com o propósito e o chamado que Deus tem para a sua vida e que é verdade. Amém? Verdade é a palavra de Deus para a sua vida. E Jesus foi lá. Essa moça aí, ela tomou uma atitude e ela dizia: se eu apenas tocar na veste dele, serei curada. Então, ela enfrentou a multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela se sentiu seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Olha só, Jesus se vira e fala com a multidão todinha, mas ele procura por uma pessoa que tenha tocado no manto dele, que tenha tocado na veste dele, que tenha tirado o poder da vida dele. Porque pessoas, multidão, tem muito, mas que está saindo poder, que está saindo graça, que está saindo cura, é só quem está com fé, é só quem está crendo, é só quem está agindo em fé. Quando tudo diz que não, porque aquela multidão queria dizer: é impossível, é muito difícil, tu vai ter que esbarrar nas pessoas, tu vai ter que empurrar pessoas, tu vai ter que tirar gente de lado. E ela fez o que teria que fazer. E Jesus falou, né, que dele tinha saído o poder. Quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Nem os discípulos dele estavam entendendo nada. Não basta estar aqui não, está todo mundo aqui na mesma fé, está todo mundo aqui junto ouvindo você falar. Mas tem gente aqui que não só está ouvindo eu falar, tem gente aqui que está agindo nesse exato momento. Tem gente que está no culto, está escutando e já está declarando uma palavra de fé. Tem gente que está no culto e já está pensando o que vai fazer quando sair daqui. Já está tomando posse da palavra de Deus, já está quebrando o paradigma, já está rompendo com as amarras. Está entendendo? Essa é a diferença. É a diferença. Sabe por quê? Porque tem muita gente que ora. Tem muita gente muçulmana e outras religiões que ora bem mais do que os crentes. Mas é oração errada. Oração errada não adianta de nada. Oração tem que ser baseada na Bíblia. Não é qualquer oração que cura. Não é desprezando, porque eu vejo, tem ensinamentos tremendos de Buda. Só que Buda está morto. 7 metros debaixo do chão. Não pode te ajudar. Jesus está vivo. Vivo, ele ressuscitou, intercede, pode te ajudar. Essa é a diferença. Você ora para um Deus vivo, que pode te ajudar, que vai te ajudar, que te responde. Essa é a diferença. Amo todo mundo, aceito todo mundo de qualquer religião, mas a verdade é a palavra de Deus. Ela tem poder para ressuscitar o morto. Quem não crê, vive doente, vive oprimido, vive chateado. Quem crê, vive debaixo de uma graça diferente, de uma unção diferente. Porque não está ouvindo a multidão. A mulher não ouviu a multidão. Ela tinha que fechar os olhos e pensar com ela mesma, que não tinha ninguém dizendo: vai, irmãzinha, eu vou te levar, irmãzinha, até Jesus. Não tinha isso. Às vezes não vai ter isso. Vem, irmãozinho, eu vou te levar até Jesus. Quando tem uma benção, mas se não tiver, eu vou continuar indo até Jesus. E se tiver alguém na minha frente, é melhor sair, porque senão eu tiro da frente, porque eu vou chegar nele. Não tem quem impeça. Se tiver alguém querendo te tirar da presença, empurra, sai fora logo, porque é melhor, senão eu passo por cima. Porque não deixe que nada, nem ninguém tire você da presença de Deus. Nada, nem ninguém. Você tem que olhar para Jesus e continuar andando, continuar perseverando, porque a Bíblia é clara: aos que perseverarem até o final, estes vão receber a coroa. Persevere, Deus é contigo, Ele te ama. E essa mulher ali fez sair poder, né? Quem me tocou? Responderam os discípulos: fez a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé a curou. Diga assim: a tua fé cura. Em Jesus. Jesus estava procurando para saber quem era a mulher que tinha tocado nele. Quando ela se declarou que foi ela, ele disse: foi a tua fé que te curou. Não fui nem eu que fui até lá colocar as mãos em você, mas você crê em mim e você foi curada. Está entendendo?
A mensagem é assim, quando a mensagem é ministrada, existe uma unção sobre aquela mensagem. Quando você crê na mensagem, você recebe a bênção. Porque a mensagem é a palavra de Deus. Você é curado, você é abençoado. Do seu lugar mesmo, você é capaz de trazer para você cura, trazer para você prosperidade, trazer para você a unção para quebrar as mentiras de Satanás, dizendo que você não pode, que você não é, que você não presta, que você nunca vai chegar. Isso é tudo mentira do diabo. Só para ser bem sincero, isso é tudo enganação do inimigo, porque Jesus não pagaria um preço para te não fazer chegar lá. A Bíblia declara que diz que aquele que começou a boa obra há de terminar na sua vida. Ou seja, em quem você crê, quem você vai escutar, isso vai definir quem você vai ser. Você tem que crer na palavra de Deus. Você tem que crer em pessoas que ministram com fé, não pessoas que ministram no medo. As pessoas querem fazer medo para outras, para que as pessoas se movam no medo. Só que não foi por medo que Jesus te salvou, foi por amor. Ele morreu por amor, não para trazer medo em você. Você só precisa estar aqui se for por amor a Jesus. Porque você ama Ele, que você quer Ele, porque Ele é a única pessoa que te entende e te aceita do jeito que você é. Só Ele que faz isso. O resto vai trazer um livro desse tamanho de religiosidade para dizer, você não está nesse padrão, a sua calça é vermelha, o seu cabelo está azul, você tem 2 brincos, você tem um piercing, você vai ver a lista de coisas que vão trazer para você. Mas procure isso na Bíblia, que você não vai encontrar. Jesus te chamou, Ele te aceita como você é, vai te transformar, não vai te deixar do mesmo jeito, mas Ele te aceita e te ama. Amém? Vamos lá, estamos acabando aqui, ó. Saiba discernir um toque de alguém que tem fé no meio da multidão. Saiba discernir. Você vai saber discernir quando uma pessoa fala com você e ela tem fé. Você vai saber discernir quando é de Deus. Você vai saber discernir o que é de Deus e o que não é na sua vida. Peça a Deus, Senhor, me dá discernimento. Me dá para não entrar em qualquer arapuca, para não entrar em qualquer coisa. Eita, Deus me falou que você tem que comprar aquele prédio. E Deus não falou nada. Aí a pessoa faz um investimento num negócio pensando que foi Deus que falou e às vezes não foi nada de Deus que falou. Tem muita gente entrando em tantas coisas, alguém dizendo que Deus falou, como o profeta velho chegou para o profeta novo que estava indo muito bem. Deus falou e mandou um anjo aqui para você ir comer comigo, quando Deus não tinha dito nada daquilo. O véu foi rasgado. Se Deus falou isso para você, manda ele falar comigo, porque se a mensagem era para mim, ele tinha que falar para mim, não para você. Quem concorda? Amém? Se a mensagem é para você, Deus vai falar com você. Se Deus tem algo para você, Ele vai falar com você e vai confirmar em você. Não é em outros, em terceiro. O véu foi rasgado. Agora, quando é uma mensagem de Deus para te ajudar no propósito que tu está, para te equipar os santos, Ele vai usar assim os profetas, os evangelistas, os mestres, para te equipar para aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas tenha maturidade para você não se enrolar por aí. Olha só, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha o tocado. Jesus continua olhando até ver as pessoas que estão tocando nele, que estão tendo fé. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Deus está olhando. A história de Davi foi escrita porque Deus olhava para Davi. A história de Samuel foi escrita porque Deus olhava para Samuel. Deus está olhando para mim e para você agora. Ele olha para ver se quem a gente crê mais, em quem está o nosso coração. Olha só. Filha, sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Daquele dia em diante, aquela mulher saiu do sofrimento. Multidão sempre espalha notícia de morte. Pode notar. Multidão sempre espalha notícia de morte. Se alguém morrer, eu dou 2 horas para todo mundo aqui ter uma foto do morto no WhatsApp. Se alguém aceitar Jesus, eu te dou 1 mês e essa foto não aparece no WhatsApp de ninguém. Poucas pessoas vão passar, as pessoas que aceitaram Jesus ou que aconteceu um milagre. Mas uma coisa ruim, alguém foi atropelado, a rua está cheia de gente. Então vocês vão ver aqui que a multidão sempre espalha a notícia de morte. Versículo 35, continuando, né? Marcos, né? Estamos em Marcos, capítulo 5, versículo 35. Eu estou falando para vocês aqui hoje sobre, né? Vença as vozes da multidão. Olha lá. Enquanto Jesus, e estamos acabando, versículo 35, Marcos 5:35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Olha só.
curar pessoas nunca é incomodar Jesus. Tire esse pensamento religioso que você está incomodando Jesus. Ah, eu incomodei tanto Jesus, eu incomodo tanto Jesus, eu já orei tanto. Isso é um pensamento religioso, porque Jesus te ensinou a orar sem cessar, a pedir sempre. Ou seja, não é incômodo algo que Deus mandou você fazer sempre. Você não incomoda Deus. Você não incomoda Deus. Você está dizendo que você quer mais dele. É isso que ele está esperando de você. Não é incômodo orar e pedir a Deus as coisas. A Bíblia diz que nada tendes porque nada pedis. Mas a multidão veio trazer essa notícia. Não precisa mais incomodar o mestre. Então presta atenção. Eu quero te mostrar como que funciona essa voz da multidão. No princípio parece uma voz bonita, né? Ei, não precisa incomodar mais Jesus não. Não precisa incomodar mais o mestre. A tua filha morreu. A pessoa traz uma bomba e diz para Jesus para não incomodar mais Jesus. Por quê? Porque essa pessoa que trouxe a mensagem não tinha poder para fazer nada. Só que Jesus tem poder para fazer tudo. Amém? É isso que eu quero dizer para você. Às vezes as pessoas vêm trazendo a ideia delas, que elas não têm poder para fazer nada, elas não têm condições, ela não tem finança, ela não tem nada. E vem e apaga o seu sonho, apaga o seu milagre. Mas se tem a ver com Jesus, nunca mesmo tire a fé de ninguém. Jesus pode curar sim. Ele pode ressuscitar até o morto. É com Jesus ali. Só que eles disseram, para de incomodar o mestre. Para de orar. Para de ir para a igreja. Não ouça essas vozes, porque são vozes da multidão. Tá bom? Fica bem claro aí que são vozes da multidão. Eles falaram assim, ó, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. O que Jesus fez? Digam bem alto aí, não fazendo caso do que lhes disseram. Diga aí, não fazendo caso do que lhes disseram. Às vezes você tem que fazer ouvido de mercador. Nem faça caso, nem dê moral, nem esquente com isso. É verdade? Não é verdade? Para que você vai se preocupar com o que os outros estão dizendo, falando ou pensando? Se Deus é contigo e Deus disse que ia curar, e Deus disse que ia entrar, e Deus disse que ia salvar, por que você fica tão preocupado com a multidão? Por isso que eu aprendi com Jesus. Tem muita coisa que eu não faço nem caso. Eu não estou nem aí. Quanto mais fala, mais eu cresço, mais prospero, mais Deus abençoa, mais unção Deus derrama. Porque ninguém pode parar um homem de Deus. Ninguém vai parar você. Um homem de Deus, uma mulher de Deus que tem separado o seu coração para Deus. Creia na palavra de Deus. Creia no Senhor Jesus. Porque Ele é poderoso para fazer mais do que você pensa ou imagina. Amém? O que é verdade, amém. Mas o que não é, nem repense. Aquilo que não existiu, não aconteceu. Ei, para por aí, ei. Para aí, ó. Isso aí já sabe do meu pensamento. Jesus não fez caso daquilo ali. Não fez caso, ele continuou falando com quem tinham buscado. O que é que ele disse? Disseram, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. Diga para o seu irmão aí, não tenha medo, tão somente creia. As pessoas querem que você tenha medo. As pessoas querem lhe espantar. As pessoas querem fazer alguma coisa. Não tenha medo. Nem demônio, nem o Satanás olhando no meu olho. Eu não tenho medo. Quem vai dizer que eu vou ter medo de pessoa ou de gente que vai fazer? Deus dá conta deles. Nós amamos as pessoas e Deus cuida dos problemas. Deus segura as balas. Deus cura a enfermidade. Meu negócio é com Deus. Meu negócio é com Jesus. Meu negócio é por Ele e para Ele são todas as coisas. Está entendendo? É isso que Deus quer. O seu negócio seja com Ele. O seu compromisso seja com Ele. É Ele que é o Salvador. Foi Ele que morreu por mim. Quem morreu ali naquela cruz por mim foi Jesus. Ele pagou um preço muito alto para eu ouvir qualquer coisa, para eu parar no meio do caminho. Eu sei no Deus que eu tenho crido. Cuidado com as pessoas. Cuidado com a multidão. Cuidado, porque Jesus não parou. Você acha que Jesus parou? Não fazendo caso dele. Ei, Jairo, vem cá. Me dá tua mão aí, vem cá. Deixa essa multidão para lá, cara. Crê somente. Crê somente, vem cá. Vem cá, crê somente, não tenha medo não, crê somente. Imagina ele falando isso para um monte de gente na frente dele. Foi isso que ele falou. Para um monte de gente, crê somente, vem cá, Jairo. É isso que um homem de Deus faz.
Não. Ouve não, cara. Nem liga para essas vozes não. Nem liga não. Continua andando, continua olhando para Jesus. Lá na frente Deus vai fazer um milagre na tua vida. Lá na frente ela vai ser curada. Está dizendo que já morreu, está dizendo que acabou. Não ouve isso não, olha. Quando chegaram à casa do dirigente, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Quer um milagre? Não tenha medo, tão somente creia. Continue olhando para Jesus. E não deixou ninguém segui-lo. E tem mais, tem gente que você tem que parar. Ei, até aí tá bom para você, tá bom? Se eu quiser que você vá lá em casa orar por mim, eu te convido. Até aí tá bom. Até aqui tá bom. Quando você quiser fazer parte de um dos 3 que vai subir um monte, mostre interesse. Tenha um coração quebrantado. Esteja na mesma unção, esteja na mesma unidade de fé. Queira a mesma coisa que estão querendo, como os apóstolos queriam. Tenha a mesma visão. Tem que ter uma só visão. Eu tenho que ter o mesmo coração do pastor, eu tenho que ter o mesmo coração da igreja, amar vidas, cuidar delas, ouvir Deus, capacitar pessoas. Jesus diz coisas para vocês, promessas, benefícios que muitas vezes você não crê, porque está ouvindo outras pessoas. Você tem que ouvir Deus, o véu foi rasgado, Ele tem bênção para você, são benefícios que Deus está querendo fazer na sua vida. Acredite nas promessas de Deus, acredite. Deus vai te levantar mais e mais. Cuidado com a voz da multidão. Jesus disse bem claro aqui: não tenha medo, tão somente creia. Não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Diga assim: só seguiu Pedro, Tiago e João. Por quê? Porque eles criam. Eles criam em Jesus, eles estavam juntos. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, olha só, quando chegaram lá, já tinha um alvoroço lá, ó. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando, se lamentando em alta voz. Constantemente a gente vê isso. Pessoas estão desesperadas. Aconteceu isso, está desesperado e não sei o que. Calma, é Deus que protege. É Deus que nos guarda de qualquer situação. Por que a gente não ora logo a Deus para pedir uma proteção, a proteção divina dele sobre a nossa vida? Nós precisamos confiar mais em Deus do que ouvir esse alvoroço que está acontecendo por aí. Alvoroço agora, segunda onda de coronavírus na Europa. Coisa aí acontecendo, alvoroço. Nós temos que crer em Deus que cura e que nos mantém imune a essas coisas. Crer e declarar que vai chegar uma vacina. Crer, ter fé que Deus vai curar os enfermos. Temos que ter fé. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. E é impossível um homem que tem fé se concordar com tudo. Não concorda, não concorda. Ele não fecha, ele não desiste, ele vai para cima, ele mantém. Por quê? Porque Jesus fazia isso. Ele disse assim, ó. Quando ele chegou lá tinha um alvoroço. Disse assim, ó. Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? Por que todo esse alvoroço? Por que todo esse lamento? Porque todo mundo ali estava vendo morte. Todo mundo ali estava vendo tristeza e doença. Só que não era isso que Jesus via. Jesus via cura, restauração, ressuscitar o morto. Você tem que lembrar que maior é quem está com você do que quem está no mundo. Você tem que lembrar que sempre, olha o que eu estou dizendo, e eu tenho convicção disso, sempre tem alguém mais cheio do Espírito Santo. Sempre tem alguém que está buscando mais de Deus. E eu vou me inspirar com quem? Com as pessoas que estão buscando mais. Com as pessoas que são mais ousadas. Eu tenho que ouvir pessoas que estão mais íntimas de Deus, que estão me levando mais para perto de Deus, que me ensinam a confiar e depender mais de Deus do que do homem. A Bíblia diz que nós não podemos agradar o homem e a Deus. Temos que agradar a Deus. Ter o favor de todos, porque você vai ser educado com todos e amar todos. Mas o nosso trato aqui é agradar a Deus. Porque eu agradando a Deus, eu salvo você. Você vai ser abençoado, você vai receber uma mensagem poderosa. Você vai entender que alguém vai falar a verdade para você. Quando você precisar ouvir, sem lhe afetar, sem lhe caluniar, sem lhe colocar para baixo. E aí Jesus falou o seguinte, ó: porque todo esse alvoroço e lamento, a criança não está morta, mas dorme. O homem de fé fala diferente. Ele chegou lá na casa e disse, ó: a criança não está morta, mas dorme. Sabe o que é que fizeram com Jesus? Riram da cara dele. Olha ali, olha lá.
A criança não está morta, mas dorme. Versículo 40. Mas todos começaram a rir de Jesus. Como que um camarada está chorando, está em alvoroço, e alguém dá uma palavra de fé, e o camarada sai do choro e do pranto para zoar, para rir no momento de morte? Esse pessoal só podia não ser normal, porque estava chorando e daqui a pouco estava zoando de Jesus num velório. Então é isso que eu estou dizendo, cuidado com a voz da multidão. Tem gente que está olhando morte, tem gente que está olhando problema, só vê morte, só vê demônio, só vê... E o outro está lá viajando no céu, vendo anjo, vendo bênção de Deus, vendo prosperidade, vendo igrejas sendo plantadas, vendo o cego vendo, o outro sendo curado, ministérios se formando e tendo alvo por mais de Deus. O que tem na sua mente? Com quem que você está encontrando? É com Jesus mesmo? Porque o meu Jesus abre portas que nenhum homem pode fechar. Meu Jesus tem olhos como são chamas de fogo. Que Deus é esse que eu vejo por aí as pessoas tão apavoradas, com tanto medo? Deus é um Deus de poder, criador do céu e da terra, que tudo pode. Nada é impossível para Deus. Que Deus que você está servindo, que Deus que você está ouvindo por aí. Tem que ter mais do que pulinho, tem que ter fé, tem que ter ousadia, porque eu creio no Deus que ressuscita morto. Já orei por morto e vi morto Roxinho da Silva ressuscitar. Já orei por gente em cadeira de roda e ela andar. Já orei por gente cega e ver. Então eu não vou jamais duvidar de um Deus que cura e cura mesmo, e ressuscita mesmo. Não tem quem vai gastar fôlego tentando me convencer de outra coisa. Não acredito. Eu acredito num Deus que cura. Acredito num Deus que prove. Acredito num Deus que sustenta. E diga você, cuidado com quem você está ouvindo. Não basta falar bonitinho. Ai, não incomoda o mestre não, porque ela já morreu. Cuidado. Nem toda palavra bonitinha é de Deus. Nem toda palavra mansinha é de Deus. Não é. São de pessoas que não têm poder, estão amoldadas com o padrão desse mundo, que é só falar e não receber nada, e convence outras pessoas a só ficar nesse grupinho que nada acontece, nada, porque nada acontece na vida de quem não crê. Agora, não deixe que ninguém faça você parar de voar, não deixe que você não perca seus sonhos, cresça, produza mais, multiplique, porque Deus nos dá para que a gente possa dar para outras pessoas, amém? Jesus disse assim... a criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde encontrava a criança. Quando tiver alguém rindo, quando tiver alguém que não está crendo nas suas promessas, sabe o que você faz? Tchau. Tchau. Não quer andar comigo? Não crê? Uma passagem para você para a China, toma. Vai lá, porque meu sonho aqui continua acontecendo. Jesus mandou convite para o povo sentar. O povo não quis sentar, sabe o que ele fez? Mandou ir buscar até os mendigos na rua e mandou sentar na cadeira. Deus não para a obra dele, o banquete não para. Deus tem banquete para mim e para você. Deus quer que você sente no lugar. Mas se você não quiser sentar, Deus coloca outro para sentar. A obra de Deus não para. A obra de Deus não para. Deus quer que você entenda isso, a obra é dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós queremos agradar a Deus, olha como é que ele age, preste atenção que aqui é Jesus agindo. Vocês não creem não, vocês estão rindo? Fica fora, queridinho, lindão, fica fora. Mas vamos, vem cá pai, mãe que crê, vem cá discípulo, vamos ver essa criança, vamos ver o problema. Só vai ver o seu problema quem crê em cura. Quem não crê nem aparece lá, nem manda recado. Quem vai lá, entra lá na cova dos leões, é porque sabe que tem um Deus atrás que te guarda, que te protege. Vai lá orar com você. Quem não tem, ó, não passa nem perto. Não, porque é uma regra, não porque é um mandamento, não que é um mandato. Todo tipo de desculpa tem para dizer que é frouxo e que não crê em cura e que não crê em milagre mais. Mas quem crê vai ser sempre ousado, vai ser sempre para frente, vai sempre perseverar. Então ele ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Vá até onde o problema está. Não interessa se está dizendo que está morto, se não tem jeito. Se você tem que ir lá orar. Curar é com Deus. Ressuscitar é com Jesus. Mas ir até lá é comigo e com você.
Porque o Espírito Santo mora em você. O Espírito Santo habita em você. Ele quer usar você. Por isso que eu digo que você tem que ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é: ide e curai os enfermos. Ide e orai pelos doentes. Esse é o mandamento de Jesus. E quando você fizer essas coisas, Jesus diz que estará contigo até a consolação dos séculos, até o fim do mundo. Então creia nessas palavras. E diz o seguinte: ele porém ordenou que saíssem os camaradas que não estavam crendo, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança, tomou-a pela mão e lhe disse: Talitá cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Olha só a autoridade. Menina, eu lhe ordeno, levante-se. Quantas vezes você tem falado assim com seus problemas, com seus sonhos? Tem gente dizendo que não vai dar certo, tem gente dizendo que não dá mais, que não pode mais, que não sei o quê, que não dá certo. E você tem que dizer para essas pessoas: sai, fica aí, até aí, ó. Até eu te dou a autoridade de ficar aí. Você tem minha amizade até aí. Até aí você tem minha amizade. Mas no momento que você quer atrapalhar a minha crença, você quer atrapalhar o meu chamado, você quer atrapalhar o que Deus chamou para minha vida, você fica por aí. Só vai entrar comigo se for discípulo, se for pai, se for mãe e que crê em milagre. Quem não crê, eu tomo conta de você, curo vocês, prego para vocês, mas só entra no Santo dos Santos quem crê em milagre. Quem acredita no poder de Deus. Que tudo é possível ao que crê. E ele disse assim: menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente, a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. Isso disseram, ele começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordem expressas para que não dissessem nada a ninguém. E mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Queridos, quem faz o milagre é Deus. Mas nós damos de comer, né? Nós ajudamos a pessoa a se manter. Mas quem é que traz o novo nascimento na vida de alguém? É Jesus, é o Espírito Santo que faz você nascer de novo. Não é o pastor Marcelo, não é o pastor Ednardo, não é o irmão Ramon, é o Espírito Santo que faz a obra. Nós somente damos de comer. Toma um pedacinho de pão aí, toma mais outra palavra aí, mas quem faz o milagre é Deus. Quem ressuscita o morto é Deus. Quem cura é Jesus. Nós pregamos e ministramos a palavra, crendo que Ele cura, que Ele nos mantém, que Ele é o que nós precisamos. Mas vem dele o milagre. Diga assim: o milagre vem de Jesus. Eu preciso escolher ouvir Deus e vencer as vozes da multidão. Tem que vencer, porque são muitas vozes, todos os dias. Muitas vozes, muitas vozes, muitas vozes, muitas conversas, muitas sugestões, muita coisa, todo dia, dia por dia. Se você não tiver alicerçado, se você não tiver firme na palavra, se você não souber quem você é, você vai cair na besteira que caiu Araão e construir um bezerro de ouro. Porque a multidão comprimia. Multidão, ei, vamos fazer um bezerro de ouro, vamos fazer um Deus pra gente aqui que a gente vê. Fizeram um bezerro de ouro, porque a multidão queria um bezerro de ouro. Eu vou dizendo logo, viu? Aqui na Vida Church, essa história de multidão querer bezerro de ouro, não dá certo não. Ainda bem que a multidão aqui só quer Jesus. Ainda bem que o pessoal aqui é cheio do poder de Deus e da glória de Deus e está fazendo a obra. Mas eu tenho que alimentar a minha igreja bem direitinho, para não cair por aí nenhuma ovelha, nem outra por aí, ouvir uma palavra e dizer que alguém disse, que não fosse mais, que alguma coisa assim desmotivando alguém que está fazendo a obra, que está se alimentando e que está vencendo, tá certo? É isso que eu estou dizendo. Olhe para a vida de alguém que tem milagre, que Deus restaurou, que Deus recuperou, que Deus deu 2 vezes mais, vida de Jó, Davi, continuou tocando a harpa, não deixou, teve muitos erros Davi, Moisés também, mas todos eles continuaram e perseveraram. Você e eu também já tivemos erros com certeza, mas o que nos faz hoje vencedor é continuar crendo em Jesus, que é por causa dele, não é por causa de mim, é por causa dele. E eu quero dizer para você hoje, você é um agente de Deus. Não escute as vozes da multidão. Não escute, escute Deus. Tem intimidade suficiente para dizer eu escuto a voz de Deus. Porque poucas pessoas podem dizer assim, olha, eu escuto a voz de Deus. Normalmente, sempre tem que ser alguém que tem que escutar para a pessoa. Não é assim. Isso não é o que a Bíblia nos ensina no Novo Testamento. Nós temos que orar e Deus vai falar conosco.
Deus pode sim usar outras pessoas como nos usa e usa, mas Deus, você tem que ter o desejo de ouvir Deus falando com você. Ele diz que Ele nos chama pelo nome. Amém? Vamos ficar de pé, nós estamos encerrando agora. Feche seus olhos. Eu queria perguntar a você, quais foram as vozes que vieram na sua mente durante essa semana? Quem foi que andou falando com você essa semana? O que falaram para você nessa semana? Será que foi voz de Deus? Eu mostrei situações aqui de vocês, para vocês, todas elas tinham grandes multidões. Mas olha como Jesus falava, como Jesus respondia, como Jesus agia. Quem que eu quero seguir? Quem Deus manda eu seguir? A Bíblia. A Bíblia. Jesus passava e se alguém dizia alguma coisa que ele não dava ouvidos, ele não considerava, ele não precisava rebater. Você não precisa rebater ninguém. O que você não pode deixar cair no seu coração, uma mentira do inimigo. Não precisa rebater, não precisa responder, mas no seu coração você tem que passar largo, que nem Jesus, né? Ei família, ei pai, ei mãe, ei discípulos, vamos lá, vamos ver o problema lá, vamos ver a menina que ela apenas dorme e ordenar que a pessoa ressuscite. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Se apegue com Deus. Feche seus olhos. Queira Jesus mais que tudo. Esse é o primeiro segredo. Faça qualquer coisa. Deixe qualquer coisa para ter Jesus em primeiro lugar. Qualquer coisa. Não, Senhor Jesus em primeiro lugar. Ah, mas está lá te esperando, mas Deus em primeiro lugar. Eu só posso falar se eu receber. Eu só posso ministrar se Deus estiver ministrando na minha vida. E eu quero mais de Deus. Então eu queria que você hoje colocasse isso, queira Jesus mais que tudo. Isso vai ajudar você a discernir o que é voz de Deus e o que é voz da multidão. Vença as vozes que vêm, voz do medo, voz de acusação, voz de falta de perdão, voz de acusação, tudo que não for voz de Deus na sua vida, vença a voz. Não seja orgulhoso. Se você encontra algo que Jesus está falando com você, caia nos pés dele. Está precisando de alguma coisa, caia nos pés dele, porque ele ouve, ele vê. Ele vê a sua atitude, ele lê os seus pensamentos do seu coração. Como ele respondeu para aqueles fariseus, qual mais fácil dizer, levante e anda, ou seus pecados estão perdoados? Jesus está aqui nessa noite, quer dizer para você, levanta e anda. Seus pecados foram perdoados, seus pecados, seus erros foram perdoados naquela cruz. Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, para nos reconectar com Deus. Se você entrou aqui hoje, nessa noite, essa é a mensagem que eu quero dizer para você. Deus quer te conectar com Ele. Deus quer que você tenha intimidade com Ele. Que você não dê ouvido a multidões, mas dê ouvido a Deus. Ele te perdoa, Ele te salva. E Ele quer que você voe alto. Ele quer que você continue. Creia em ressurreição dos mortos. Ele ressuscita morto, Ele cura o doente. Eu creio nesse Deus. Por isso eu quero te dar hoje a oportunidade. Se você está aqui hoje nessa noite e quer reconciliar com Jesus, quer entregar a sua vida para Jesus, se você quiser fazer isso de livre e espontânea vontade, se isso está o desejo do seu coração de entrar nessa intimidade com Deus nesse nível, de entregar a vida para um Deus não religioso, mas um Deus poderoso para te salvar, para te libertar, vem aqui para frente. Se você quer reconsagrar a sua vida para Jesus, se você quer aceitar o Senhor Jesus, pode vir aqui para frente, tá certo? Se não tiver ninguém, nós vamos fazer o seguinte. Vocês já estão na bênção, glória a Deus. Nós vamos orar para que o nosso coração, glória a Deus, vamos orar. Enquanto o ministério de louvor vai estar cantando uma canção, eu vou estar orando aqui com as pessoas que estão precisando de oração, vim aqui para frente. Coloque a sua vida hoje na presença de Deus e diga a Ele, Senhor, eu quero que o Senhor seja o primeiro na minha vida. E quem quiser tirar o teu primeiro lugar da minha vida, vai ter problema. Vai ter problema mesmo, porque eu não abro mão. A Bíblia diz claramente que nós devemos amar mais a Deus do que pai, do que mãe, do que tio, do que esposa, do que marido, do que filho. Nós temos que amar Deus em primeiro lugar. Esse é o segredo de você não ouvir a voz da multidão. Eu quero orar com você e quero que você ore. Apresente sua oração a Deus hoje, porque é Ele que responde, amém?
Não é o pastor Marcelo, mas é ele. Começa a orar. Começa a lembrar dos seus sonhos, do seu chamado, do que Deus já fez na sua vida, do que Ele quer fazer com você e através de você. E deixe que toda palavra mentirosa, toda palavra destrutiva, de desânimo, de acusação, de peso, caia nessa noite e você seja livre para adorar o Senhor Jesus. E você possa ir além, porque Deus é contigo e Ele veio te falar nessa noite que não tenha medo, mas tão somente creia, porque grandes são os milagres que Deus tem para fazer em vocês e através de vocês, amém? Eu vou estar orando, esteja orando aí no seu lugar também, esteja se consagrando, esteja ficando cada vez mais firme em ter comunhão com Deus e apresentar-se ao Senhor com jejuns, com orações, com leitura de Bíblia no seu secreto, porque Deus quer te abençoar, Deus quer te usar e você vai pregar em todo esse estado aqui, no Brasil, no Ceará e no mundo, porque eu sei que Deus está preparando uma igreja missionária para sair, para alcançar muitos lugares, amém? Vamos continuar orando e já vamos encerrar. Vou estar orando pelas pessoas aqui e você vai apresentando a sua vida a Deus e orando pelas partes que você quer chamar por Jesus, amém? Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde eu ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Você foi liberto pelo sangue de Jesus. Além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E hoje você é livre para adorar e exaltar o nome do Senhor. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Coloca a sua mão para frente, nós vamos orar. Eu queria dizer para vocês que eu amo todos vocês. Me preocupo com todos vocês aqui. Vocês são ovelhas, são filhos amados, são preciosos. Toda palavra que parte desse altar é uma palavra de Deus, de cuidado, de bênção, de manter as ovelhas unidas e olhando para aquele que é o único digno de adoração, o único que é digno de louvor, o único que cura, o único que nos liberta e nos mantém de pé. É Ele que vigia, é Ele que vigia e é Ele que acrescenta em nossas vidas. Nós dependemos totalmente dEle para tudo, para uma palavra, para uma ação, para uma visita. Se não for através dEle, por Ele, para Ele, nós não iremos a lugar nenhum. Tem que ser através dEle, através de Jesus, através do Espírito Santo. Por isso eu oro que você seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da graça de Deus. Adore a Ele, entregue-se a Ele, creia nele. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, Ele te ama e Ele quer tirar de você toda tristeza, todo medo. O espírito de medo não vem de Deus, o espírito de acusação não vem de Deus. O Espírito Santo é um Espírito que convence, é um Espírito que te dá ousadia, é um Espírito que dá domínio próprio, é um Espírito que te livra. Ele te livra de todas as cadeias. A presença de Deus te traz alegria e paz. O nome dele é Príncipe da Paz, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu quero orar pela igreja, que todos que aqui estão, todos que estão nos assistindo ao vivo, sejam abençoados. Não deixe que sentimentos, não deixe que palavras venham tomar o seu coração, a não ser que seja a palavra de Deus, a não ser que seja uma palavra de fé, que vai fazer você entrar na terra prometida, entrar na sua promessa, entrar no seu descanso. Mas Deus te ama e Ele já fez tudo por você. Hoje o seu trabalho é acreditar no que Ele já fez por você. Ele já conquistou, Ele já derrubou Golias, Ele já venceu a morte e ressuscitou, intercede por você e garante que Ele começou e vai terminar a sua obra. Por isso eu oro pela igreja do Senhor, Pai, que a tua graça, que a divina consolação do teu Espírito Santo e que a fé, Senhor, que vem de ti, que procede de ti, Senhor, venha aumentar nesse dia. Faz com que a tua igreja entre em avivamento, em unção bíblico, em unção na tua presença, na tua graça, Senhor. Que há alegria, Senhor, que há palavra de fé, que há ânimo, que há edificação do corpo. Assim eu oro, Senhor, protege os teus filhos, leva cada um para suas casas debaixo da unção e da alegria do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos vocês. Venham quarta-feira, traga mais um, quarta-feira, no próximo domingo, que Deus vai continuar ministrando poderosamente nas nossas vidas, amém?